Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje dedico o vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em seções que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 sessões ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? O vídeo de hoje é sobre estufas agrícolas, né? Ambiente de cultivo, tá certo? Montando uma estufa de plantas, consigo evitar problemas como pragas e doenças? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Essa pergunta foi enviada pelo Cláudio, né, que está pensando em montar uma estufa agrícola, um ambiente de cultivo protegido, né? Cláudio, essa pergunta é muito comum, inclusive na minha disciplina no curso de agronomia, tá certo? Eu leciono, uma das cadeiras minha é o cultivo protegido, tá? E é uma pergunta muito comum nas primeiras aulas, tá certo? Então, eu vou passar aqui algumas informações interessantes, tá certo? Sobre o ambiente protegido com relação a problemas com pragas e doenças, tá certo? Eu já comentei alguma coisa aqui sobre algumas pragas, eu vou deixar aqui no izinho, né? No caso aí de gafanhotos, né? No caso, inclusive, no caso de algumas outras pragas problemáticas que você pode sim conseguir o controle específico a essas pragas, tá certo? Se você puder assistir, seria bem interessante, tá certo? Olha, Cláudia, já respondendo aqui, né? Se você fizer a montagem do seu ambiente de cultivo e utilizar, por exemplo, né, bloqueadores como as telas antiafídicas, né, você pode sim controlar uma boa parcela de pragas, tá certo? Mas, né, com o passar do tempo, né, principalmente alguns tipos de pragas, né, e doenças causadas por fungos e bactérias vão estar dentro do seu ambiente de cultivo, tá certo? Infelizmente, tá, as telas, mesmo antiafídicas, né, por elas podem sim passar, por exemplo, problemas como ácaros, tá certo? Ok? Fungos e bactérias também podem passar por essa situação, né? Apesar de ser uma barreira, ok? Mas ela se torna eficiente, muito eficiente, com relação a pragas de porte maior, tá certo? Acima, tá, do tamanho do pulgão, que é bem pequeno, né? Você já vai ter um sucesso como uma barreira de entrada dessas problemáticas dentro da sua estrutura, tá certo? Então, pragas
de diâmetros, né, de tamanhos maiores, não vão conseguir entrar dentro do seu ambiente de cultivo, tá certo? Muitas situações, né, a gente tem que saber conviver com o problema, tá certo? Então, por exemplo, no caso dos ácaros, né, eu vou deixar aqui também um vídeo para você assistir sobre problemas dos ácaros, né, no cultivo em ambiente controlado, cultivo protegido, tá certo? Você precisa conhecer, tá, a biologia do ácaro para que você tenha, entre aspas, um controle satisfatório. Agora, a eliminação total desses ácaros, eu estou falando do ácaro rajado principalmente, é muito difícil, é muito, talvez, quase impossível, né? Impossível não é, mas quase impossível. Então, muitas das situações a gente precisa saber conviver, entender essas problemáticas e conviver com esse material. Conviver, que eu digo, é que ela sobreviva, ela vai continuar existindo, mas não causando danos, né? Principalmente, tá, quando eu falo, por exemplo, no problema do ácaro, por exemplo, na rosa do deserto, tá certo? Então, se você puder assistir esse vídeo também, seria bem interessante, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas. Assista também, tá certo, os vídeos que eu falo dos telados, né, tá, que vai te ajudar bastante com relação a isso. Eu vou deixar aqui no izinho também, se você puder assistir, né, principalmente quando eu falo, por exemplo, né, dos gafanhotos, dos escargots e outras pragas, né, que a gente consegue sim, tá, fazer com que essas problemáticas entrem dentro do seu ambiente protegido, tá certo? Dependendo também de como você vá construir a sua casa de vegetação, a sua estufa agrícola, né? Existem várias opções, desde madeiras, né, até estruturas totalmente metalizadas, né? Você pode, na verdade, bloquear todas as entradas, né? Com telado, por exemplo, né? Então as grandes, digamos assim, as grandes problemáticas, ou seja, insetos de maior tamanho, né? Você pode sim conseguir um controle efetivo, né? Eu vou citar aqui alguns, né? Tá? Nós no orquidário nós temos, tá, o telado em todos os 4 cantos do orquidário, tá certo? E com isso a gente evita, por exemplo, né, animais de pequeno porte, sendo até de roedores, né? E também escargot, né, que pode ser um problema sério, né, dentro do cultivo de plantas. Borboletas, né, que vão depositar os seus ovos e esses se transformar em lagartas. Gafanhotos de diversos tamanhos, tá certo? Percevejos, moscas brancas, tá certo? São os principais, digamos assim, insetos, né, que podem causar problemas, tá, na sua cultura ou que você queira produzir dentro da sua estrutura, tá certo? Então, vai sim proteger, tá, dessas pragas, mas problemas como fungos e bactérias, infelizmente você não vai conseguir com muito sucesso. No caso dos fungos, né, eu citei agora recentemente, eu publiquei o mofo branco, tá certo, ou mancha branca nas folhas, que é o ídio, né? Esse fungo, ela tem, digamos assim, uma capacidade maior, né, de infestação em ambiente onde não ocorra a chuva, tá certo? Então, você possivelmente, dependendo da cultura que você vá trabalhar dentro do seu ambiente, ela pode
tá, digamos assim, ser mais severo, tá, em ambiente, digamos assim, mais seco, e ambiente um pouco mais seco, tá certo? Eu irei falar sobre o aspecto de cultivo protegido, estufas agrícolas, né, casa de vegetação, com maior detalhe em outros vídeos, tá certo? Então, se você puder aguardar, eu vou postar esse assunto mais adiante, tá certo? Mas se você teve alguma dúvida, né, entre em contato com a gente, encaminhe a sua pergunta, a sua dúvida, tá? E encaminhe a sua sugestão para a gente, tá certo? Isso ajuda o canal como um todo, tá certo? E ajuda principalmente a passar informações, né, para outras pessoas que estão assistindo aqui esse canal, tá certo? Como em todos os vídeos, né, eu dedico esse vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Essa entidade, esse lar comandado pela irmã Conceição, tá certo? Eles acolhem crianças em tratamento, né, de câncer, tá certo? E não tem recursos para se manter aqui na grande cidade, aqui em Fortaleza. Então vocês podem contribuir com diversas coisas, né? Não é somente recursos financeiros, tá certo? Vocês podem ajudar com brinquedos, né? Pode ser brinquedos já usados, roupas usadas, tá certo? E diversas outros materiais. Ajude você também. E peço ajuda também para o nosso canal, tá? A sobrevivência do nosso canal depende muito de vocês, né? Clicando aqui no joinha, tá certo? Inscrevendo-se no canal, tá certo? E também compartilhando, tá certo? Isso ajuda muito o nosso canal aqui, tá certo? Espero vocês no próximo vídeo e muito obrigado!